Quem pode ser síndico de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos apresentando mais um vídeo do projeto Comorar. Afinal, viver bem parece mais fácil do que parece, né? Hoje contaremos com a presença do advogado especializado Renan Gouveia, que é sócio da Gouveia Advogados Associados. Mas antes de chamá-lo aqui, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal e a marcar o gostei, né, o joinha aí embaixo do nosso vídeo aí, para que esse vídeo seja visto por mais pessoas, assim que os algoritmos funcionam, afinal de contas, né? Mas eu vou convidar aqui, então, o doutor Renan Gouveia, né? Bom dia, doutor Renan. Né? Seja Bom dia. bem-vindo aqui ao Comorar. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer a gente estar aqui podendo contribuir um pouquinho com informação, junto com o Jornal do Síndico, né, que é um exemplo aí nesse envio de informação, de conteúdo para os condomínios, para os síndicos, para os condôminos de Belo Horizonte. Então, doutor Renan, quem que pode ser síndico de condomínio? Bom, Márcio, primeiro acho que vale a pena a gente reportar o Código Civil para a gente balizar essa resposta, que o artigo 1347 do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, né, alterando ali a Lei 4591 de 64, ele estabelece que a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, o síndico, de acordo com o Código Civil, ele pode ser condômino ou não, né, abrindo aí a possibilidade para o inquilino, para um síndico profissional, que hoje, né, é uma realidade do mercado, né, dentro do universo condominial. O síndico profissional já é uma figura muito conhecida, né, pela correria do dia a dia, né, por diversos fatores. Várias pessoas não se comprometem, não se disponibilizam para exercer a função de síndico, razão pela qual o condomínio muitas das vezes escolhe a eleição de um síndico profissional. Então, quem pode ser síndico de acordo com o Código Civil é um condômino, que é um proprietário, um inquilino, que seria um morador, ou até mesmo um síndico profissional, né? Porque o Código Civil determinou que pode ser condômino ou não, né? Porém, a gente chega diante de um cenário que às vezes acaba acontecendo no dia a dia, quando a convenção do condomínio proíbe a eleição de alguém fora do condomínio, ou seja, de um morador que não seja condômino. Então, diante desse cenário, há algumas divergências jurisprudenciais. Tem entendimento no sentido de que a convenção, prevendo que o síndico seja condômino, deva respeitar o que está na convenção. E, se for omissa, o Código Civil prevalece, né, com o entendimento de que pode ser condômino ou não. Então, a gente tem essa problemática quando a convenção estabelece que o síndico deva ser um condômino. O que é um condômino? É um coproprietário, um proprietário de uma das unidades desse condomínio. Tem essa divergência, porém, né, se a convenção é omissa, a gente tira essa problemática. Agora, doutor Renan, aquele condômino que estiver inadimplente, ele pode se candidatar ao cargo de síndico? É uma questão que sempre chega aqui para a gente. Perfeito. Muito boa pergunta, Márcio. O inadimplente, na verdade, ele não pode nem votar numa Assembleia. Se a gente pegar, né, o Código Civil, ele é taxativo de que, né, para a pessoa votar na Assembleia, ela tem que estar quite para com as suas obrigações condominiais. Então, se ela não pode nem votar, quanto mais ser votado. Então, o inadimplente realmente, né, ele não pode nem se candidatar a síndico e nem muito menos ser eleito síndico. Então, para poder realmente participar, né, se candidatar e ser eleito, ele precisa estar quite para com as suas obrigações condominiais. O artigo 1335 estabelece, né, que são direitos dos condôminos.
votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Quando ele está inadimplente, ele não cumpre com as suas obrigações, razão pela qual ele não pode votar e nem ser votado. Então, inadimplente, ele não pode se candidatar e nem ser eleito síndico. E outra questão também é em relação a pessoas, né, que estão com algum processo na justiça, né? Já também chegou essa questão aqui na redação do Jornal do Síndico, né? Como é que fica nesse caso? Uma pessoa que responde um processo na justiça, a lei determina alguma coisa, veta essa possibilidade? Bom, vale a pena a gente considerar dois cenários. Esse processo que ele está na justiça foi movido, por exemplo, pelo condomínio contra ele, por alguma irregularidade, por algum inadimplemento, né, para com as suas obrigações, às vezes nem só financeiro, mas às vezes o descumprimento de uma norma do condomínio, uma multa, uma infração e etc. Então, assim, vale a pena a gente avaliar esse cenário da ação do condomínio. Ele sendo eleito síndico, ele passa a ser o quê? Representante daquele condomínio. Então, ele está representando ali, às vezes, num polo passivo, como réu numa ação, e ele vai assumir ele como representante do polo ativo. Gera um conflito de interesse. Então, se é uma ação do condomínio contra a pessoa, a Assembleia tem que avaliar que vai ter esse conflito de interesse. Então, assim, o ideal é que ele não seja eleito por aquele condomínio síndico para não gerar esse conflito de interesse. Agora, se for uma ação completamente fora da unidade condominial, né, por exemplo, ele teve um problema de atraso de voo e gerou algumas questões, ele teve que mover uma ação, ou ele mesmo descumpriu alguma questão fora, às vezes dentro de uma lei de trânsito, às vezes dentro de um processo de outros apartamentos, enfim, eu já vi isso acontecendo. Então, assim, é fora da unidade condominial e não tem jeito, né? A gente vive num país democrático de direito. Então, assim, poder processar, a gente pode. A diferença vai ganhar, tem fundamento? Então, assim, se a pessoa tem processos, né, contra ela, dependendo na natureza desse processo, né, vale a pena avaliar, pô, está apto a se candidatar com esse processo ou não? É um reiterado, né, descumpre reiteradamente as normas, a lei. Então, assim, eu já coloco essa questão para que os condôminos façam a avaliação. Né, se tem um processo ou dois processos de uma natureza civil, ou de uma natureza, né, que envolve o trânsito, que foi, né, está sendo discutido o mérito ainda, não tem uma sentença transitada em julgado, né, nenhuma condenação, enfim, né, as pessoas elas podem responder processo, né, dentro do nosso país democrático de direito. Agora, se são reiterados processos, reiteradas ações, né, aí já vale a pena avaliar a conduta daquele candidato. Né? Então, assim, quem vai eleger o síndico? É a maioria dos condôminos. Então, assim, quem vai representar esses condôminos perante o judiciário, perante a Receita Federal, perante os bancos, vai movimentar financeiramente o dinheiro do condomínio, que é uma responsabilidade muito grande. Então, os condôminos eles devem escolher muito bem o candidato, né? a pessoa que vai representá-los. Então, se ela tem vários processos contra ela, é um sinal de alerta. Avalia, né? Procura, às vezes, um especialista, ali, um advogado, para poder olhar aquelas ações, a natureza, o que aconteceu. Porque também só o fato de ter ações não quer dizer que a pessoa esteja errada, né? A ação pode ser julgada improcedente, enfim, são diversos fatores que vale a pena considerar. Agora, voltando ao início, se a ação do condomínio contra a pessoa vai gerar um conflito de interesse. Agora, doutor Renan, você falou em síndico profissional, né? Que isso está crescendo demais, né? Essa atividade de síndico profissional. Quando o condomínio opta por contratar um síndico profissional, né? E esses síndicos profissionais eles estão abrindo até empresas. Nesse caso aí, quem está sendo eleito? É a pessoa do síndico profissional ou a empresa, né, que vai representar o condomínio? Quem que é o representante ali como síndico nesse caso? Perfeito, Márcio. É o seguinte, a Assembleia vai escolher o síndico. Esse síndico eleito, ele pode ser uma empresa, ele pode ser uma pessoa jurídica e ele pode ser uma pessoa física também. Então, se a Assembleia, por exemplo, eleger uma empresa
como síndico profissional, essa empresa ela tem que ter um representante legal. E o representante legal da empresa vai responder pela empresa, que automaticamente responde pelo condomínio. Então, o condomínio ele elege a empresa, que é representada por uma pessoa física. Toda pessoa jurídica tem um representante legal, que é uma pessoa física. Agora, cabe ao condomínio escolher: eu quero eleger a pessoa física do fulano de tal, ou eu quero eleger a empresa tal, que é representada pelo fulano de tal. Então, assim, vai depender mesmo da escolha ali dos condôminos. Uma empresa normalmente já tem ali, né, um contrato social, já tem a sua representatividade. Então, assim, elegendo a empresa ou a pessoa física é uma escolha realmente dos condôminos, porque tem síndico profissional que não tem empresa constituída, né? Ele tem apenas ali o CPF dele. Agora, o que tem a empresa constituída, normalmente, né, ele trabalha dentro da área comercial com o seu CNPJ, elegendo a empresa dele, que normalmente é representada por ele, que está ali na assembleia, que vai estar participando da rotina ali do condomínio ou da sua equipe. Mas sempre toda empresa tem um representante legal, que é a pessoa física. Razão pela qual a gente orienta, né, nas atas, está elegendo uma empresa, além de constar a empresa que está sendo eleita com o seu CNPJ, constar também o representante legal daquela empresa com o seu CPF. Dessa forma, né, acaba resguardando aí os interesses do condomínio no caso de alguma problemática futura. Este foi o Dr. Renan Gouveia. Dr. Renan, muito obrigado pelas brilhantes informações que você trouxe aqui para a gente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de marcá-lo, né, de dar o seu joinha para fazer com que ele circule, né, mais entre outros síndicos e moradores de condomínio. E também sinalize aí, se inscreva e sinalize para receber novos vídeos do projeto Comorar. Até uma próxima